Então, gente, ok, pessoal. Então, vamos retomar aqui. Então, vou começar a falar da questão agrária, pessoal. Aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando fala de agricultura brasileira, é, o que que vocês lembram? Quais seriam algum ponto fundamental aí para a participação de vocês quando nós falamos de o que que seria mais importante nós sabemos sobre a agricultura brasileira? Quais seriam, por exemplo, os três produtos que a gente tem aí de importância na agropecuária brasileira, por exemplo? Soja, Soja, que Cana, não sei. O que mais, gente? cana-de-açúcar, Cana-de-açúcar ainda. Cana-de-açúcar. algodão. Algodão. aqui, agropecuária, né? Temos o próprio gado. Isso, o próprio gado de corte, o próprio leiteiro. Então, é um setor forte da economia brasileira que vem crescendo nas últimas décadas, né, gente? Mas a gente tem que ver o seguinte: esse crescimento em relação à participação no PIB, ele está de duas formas. Realmente, a produção está crescendo, a produção vem crescendo com a ajuda da tecnologia, a Embrapa tem um papel muito importante, mas, por outro lado, também está porque a indústria está se retraindo nas últimas décadas. Então, a indústria se retraiu em alguns setores, então o agronegócio se firmou como um setor mais dinâmico, né, da economia. Então, vamos dar uma olhada aqui com relação a essas dinâmicas da agricultura brasileira, né? Okay? Como está aqui no slide, o que nós chamamos de modernização do campo. O que nós chamamos de modernização do campo foi a partir da década de 30, mas principalmente 50, 70, foi quando começou a se implantar projetos na área de agricultura, mecanização, investimentos diversos para melhorar a produção e aumentar a probabilidade de exportação, principalmente, né? E aí nós temos alguns produtos aí que vocês citaram: a soja, o próprio gado, que o Brasil, pelas condições naturais, é naturalmente um grande produtor, né? Mas, assim como na questão da industrialização, essa modernização do campo trouxe um grande endividamento externo para o Brasil, porque exigiu certos investimentos, por exemplo, em rodovias, em ferrovias, tá? Mas em grande parte que teve retorno também, né, gente? Uma coisa, o que estava acontecendo no Brasil, essa necessidade de investir na agricultura para aumentar a produção de alimentos, a, a nível internacional nós chamamos de Revolução Verde, né? Ok? Que foi todo esse pacote tecnológico que a, aplicado à agricultura. A gente pensa logo no trator, informática também, a robotização, assim como na indústria, também no campo, isso foi presente, né? Isso tudo fez com que a produção aumentasse, ok? E o Brasil sempre teve esse view de exportador de alimentos, tá? Até com incentivo do Estado. Então, quais foram as principais consequências desse processo de modernização da agricultura brasileira? Surgimento de grandes complexos agroindustriais, eu falei da questão da participação do PIB, é muito difícil você calcular a participação do agronegócio do PIB, exatamente por causa que algumas partes da produção da agricultura se confundem com a própria indústria, setor industrial, né? Principalmente o setor de beneficiamento. Êxodo rural, se você tem a mecanização do campo e cada vez mais você tem a compra de áreas maiores, então os grandes empresários do setor tendem a aumentar as áreas da produção, isso expulsa os pequenos produtores, né? Então, isso aqui acelerou o processo de êxodo rural também, né? Várias mudanças da relação campo e cidade,
a cidade passa a ser bem mais importante, porque o agronegócio ele está ligado à questão bancária também, ligado à questão de investimentos, então não é uma questão, ele não fica isolado no campo, ele é bem integrado com a cidade. O aceleramento é uma questão negativa, né? O aceleramento do desmatamento. A gente vai ver aqui o mapinha do Brasil com a expansão da fronteira agrícola. A concentração de terras é uma tendência porque você tem um aumento do negócio, a tendência dos empresários do setor é expandir, e isso inclui a expansão de áreas, né? Ok? Então, os maiores tendem a engolir os menores, né, nesse contexto. E a expansão também da fronteira agrícola para o centro-oeste e, posteriormente, para a região norte. É o que nós vamos ver agora. Então, aqui, gente, a distribuição mais ou menos da terra no Brasil, ok? Se vocês for pegar alguns dados, vão variar um pouco, mas eu peguei esse aqui porque ele é um pouco perto de um dos livros aqui que eu olhei, tá? Então, bem de acordo com a bibliografia. Então, você tem esse azul aqui, ó, que é 67% aqui. Em alguns dados, você encontra 70 e poucos por cento. É um território coberto por florestas e vegetação nativa no Brasil, de certa forma, né? E 70% disso aqui é a Amazônia. Aí você vai ter 4% que engloba cidades, áreas urbanas em geral, tá? E 29% que é usado para agropecuário. 29%. Então, num dos livros aqui, tá? Um dos livros aqui que indicados na bibliografia, ele coloca que tem uma divisão, e eu coloquei até aqui, ó, dos 29% das aproximadamente 9% são para plantas, 1% para as pastagens. De maneira extensiva, como acontece no Brasil, ao contrário da Europa, né? A Europa ela cria o gado confinado com ração. Uma questão de, de muito espaço. Isso inclui, tá? A Amazônia está sendo muito ocupada por essas pastagens aqui. O Centro-Oeste já está, em grande parte, ocupado. Okay? Então, aproximadamente, aí, perto de 30% do território é usado para agropecuária, sendo aí aproximadamente quase 10% para a plantação e 20% para as pastagens. Okay? Aí nós temos aqui, gente, a questão da concentração das terras. Ó. Então, a gente vê aqui, as pequenas propriedades são a maioria, veja bem, propriedades. Essas mais claras aqui, essa mais clara aqui, que é até 50 hectares, é 86% das propriedades até 50 hectares. Só que, apesar de serem 86% das propriedades, elas ocupam apenas 25% do total da área ocupada, ok? Por outro lado, você tem aqui, ó, esses 2% aqui de propriedades com mais de 500 hectares. Se você colocar aqui propriedades com mais de 1.000 hectares por aí vai ter 1% aqui. Mas aqui, esses 2% aqui, esses proprietários de 2% aqui, eles ocupam quase a metade da área, 42% aqui. Tá? Então, você vê a disparidade aqui. A maioria das propriedades, elas são pequenas, são de pequenas propriedades, mas você tem as grandes propriedades que se ressaltam aqui, são poucas propriedades em relação ao total, mas em área elas são enormes, né? Então, você pega aí grandes empresários do agronegócio, eles vão ter grandes extensões de terra aí, né? Ok? E tem condições de comprar e de manter, principalmente. Então, uma das tendências da modernização da área agrícola é essa concentração de terra, mas no caso do Brasil, a gente vê, ao longo da história, o Brasil sempre concentrou terra. Logo no início da colonização, teve as capitanias hereditárias, que eram pedaços de terra enorme, doado por uma pessoa. Agora aqui, gente, ó,
presta atenção nesses produtos aqui, nesses dados aqui. Eles podem variar um pouquinho de ano para ano, mas, no geral, é esse quadro aqui, ó. Então, os maiores produtores de grãos no Brasil, por estado, ó, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul. Tem um colega aqui do Sul, né? Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, em geral, está em terceiro lugar em produção agrícola no Brasil. Aí vem o Goiás, o Mato Grosso do Sul. Veja bem que a gente não está incluindo aqui, gente, a produtos derivados da pecuária. Aqui é só grãos, tá? Plantação de grãos. São Paulo, você vê que vem em sétimo, depois a Bahia, o único estado do Nordeste aqui nesse grupo. Santa Catarina, não, aí vem aqui em décimo também o Maranhão. Notem aqui que os maiores estados estão na região centro-oeste para a região sul aqui, né? Então, o centro-sul concentra a maior parte da produção de grãos no Brasil. Aí, aqui desse lado aqui, ó, você tem os maiores produtos em termos de quantidade. Então, você tem a soja, ó, 37% dessa produção de grãos no Brasil é soja. Depois, a cana-de-açúcar, os colegas citaram aqui no início. Aí, milho, café, algodão. O algodão foi citado, mas o algodão brasileiro ele é em grande quantidade, mas não em relação ao total da produção, é pouco. Mandioca, laranja, arroz, banana. Reparem que os produtos de exportação eles são bem maiores, né? Essencialmente a soja. E qual o maior comprador de soja do Brasil, gente? China. China, né? E a China, atualmente, se não está em primeiro, está em segundo, mas eu acho que a China está em primeiro. Depois eu posso ver esses dados aqui. A China é o maior produtor de alimentos do mundo, mas aí ela tem a população também, né? Maior do mundo. Então ela precisa de muito. Tudo que ela produz ainda é pouco, por isso que ela ainda compra muito. É uma grande produtora de alimentos, depois vem Estados Unidos, o Brasil está entre os 4, 5 aí, maiores produtores. Agora, gente, esses outros dados aqui, ó. Esse dos estados aqui, a gente já analisou no outro, mas eu gostaria de ver aqui, importante, ó, as regiões. Então, você tem aqui ó, o Centro-Oeste aqui, quase metade da produção nacional de grãos, o Centro-Oeste. O Sul, 28,8%, quase 30%. Então, você vê o Centro-Oeste e o Sul concentra grande parte da agropecuária brasileira. Tá? Aí eu falo agropecuária mesmo, aqui está falando só de agricultura, de grãos, mais cereais, mas se você incluir a pecuária também, vai ter Centro-Oeste e Sul, essencialmente, tá bom? Aí você vê o Sudeste, o Nordeste aqui menor, o Norte menos ainda. Aí esse mapa aqui é importantíssimo, a gente tirou do livro aqui, do João Carlos Moreira, a expansão da fronteira agrícola. Vocês notem aqui, ó, aqui tem os anos, tá? O verde aqui na década de 80, na década de 90, aqui em roxo, e aqui mais para cima, já na Amazônia, em parte do Nordeste, mais recentemente nos anos 2000, ok? Então, nós vemos aí a expansão essencialmente em cima do Cerrado. Aqui você tem a região do Cerrado, aqui no centro do Brasil. Então, essa é a expansão da fronteira agrícola atualmente, nas últimas décadas, né? Então, ele vê aqui, ó, a produção consolidada, que é nessa parte aqui do centro-sul do país, e a nova fronteira aqui, vindo aqui para a região de Tocantins, uma parte do Nordeste aqui, Maranhão, Bahia, e para a região norte, aqui nas bordas aqui da floresta amazônica. Então, esses mapinhas são fundamentais para a gente entender a evolução recente da fronteira agrícola. Aqui eu não vou entrar em detalhes, colegas, mas esse material está disponível para vocês, depois vocês podem dar uma análise com cuidado, os principais produtos aqui de cada região. Tá? Você pode ser perguntado, sim, sobre os principais produtos ali em cada região. É claro que a soja vai estar presente em quase todos, principalmente no sul e no centro-oeste.
Já em São Paulo, por exemplo, no Sudeste, vai destacar, por exemplo, a cana-de-açúcar, principalmente em São Paulo, tá bom? No Nordeste, você também tem a predominância da soja. Então, depois vocês analisam com cuidado esse mapinha aqui, esses dados. Agora, aqui ele está falando exatamente sobre essa questão aqui. Esse texto eu deixei ele aqui, eu tirei também da bibliografia, tá bom? Depois vocês leem com cuidado. Um dos dados interessantes que ele coloca aqui, apenas cerca de 10% das propriedades, o acesso é feito com tratores e máquinas no Brasil. Então, apesar de toda a expansão do agronegócio, essa questão tecnológica, ela está muito concentrada nos grandes empresários que têm dinheiro para investir nessa parte. Mas grande parte dos produtores não tem acesso a esse tipo de maquinário, né? Então, ele explica exatamente essa questão aqui, que a gente ainda tem muito a avançar no Brasil, porque o Brasil tem espaço disponível para a agricultura, tem espaço subutilizado, e o espaço que já tem utilizado pode ser melhor utilizado se tiver mais implantação de tecnologia e tudo mais. Agora, eu pergunto para vocês, e aí nós podemos aumentar a produção de alimentos, porque o Brasil e o mundo precisam. Agora, eu pergunto para vocês, gente, qual o custo do avanço do avanço da fronteira agrícola em termos ambientais e sociais? Qual seria o custo? A que custo seria esse? Ou está sendo, né? O que vocês falariam se perguntassem isso na prova, por exemplo? Quais eram os custos humanos, ambientais? Basicamente, destruição dos biomas, derrubada da floresta. Isso. Uma das grandes questões, por exemplo, é o consumo de água. A produção agrícola consome muita água, né? Então, a pressão sobre as reservas de água no Brasil, embora sejam enormes, seriam cada vez maiores também. Então, isso que o nosso amigo Roma falou, dentre outros fatores, tá bom? A questão das reservas indígenas também, você vê a questão recente dos Yanomami, apesar de não ser de agricultura, mas é uma atividade extrativista, que é o garimpo. Então, você tem esse custo também com relação às populações tradicionais, né? Esse mapinha, que eu retirei também da bibliografia de vocês, ele faz um esquema de toda a abordagem da economia brasileira aqui. Você ser um grande centro industrial, vê aqui em roxo aqui, ó, você tem a megalópole brasileira, que é uma região intensamente urbanizada entre São Paulo e Rio de Janeiro. No último concurso eles abordaram alguma coisa desse tipo. Então você tem aqui essa grande área aqui que é o centro industrial e também nós podemos dizer agrícola do país, que é o Centro-Sul. A partir do Centro-Sul você tem essas áreas de expansão aqui, ok? Cada vez mais perto aqui do coração da Amazônia. Por enquanto está mais nas bordas aqui da Amazônia, né? Mas está em expansão, cada vez mais em expansão. Depois, assim como aqueles outros mapas, aqueles outros dados que eu dei para vocês, vocês podem analisar, fazer um olhar bem focado nessa legenda aqui, tá? Com as principais atividades aqui, as principais tendências. Agora, a gente não poderia falar do Matopiba, né? Deixar de falar do Mapopiba. O que é Matopiba, né? Então, essa região aqui, ó, entre o Tocantins e 3 estados do Nordeste. Então, MA de Maranhão, TO de Tocantins, PI de Piauí e BA de Bahia. Então, essa região que engloba esses 4 estados é uma região que está crescendo muito, né? Soja, milho, algodão, mas também frutas, maçã, uva, com irrigação, tudo dá no semiárido. Então, Matopiba, uma questão muito importante, talvez a região do Brasil que mais cresce assim, proporcionalmente, e nos últimos anos está crescendo muito, tá? Então, dê uma olhada acurada com relação a isso.
nesse estudo. Eu estou deixando aqui alguns dados importantes, um resumo da matéria, é bom vocês aprofundarem aqui, ok? Agora, um projeto que é relacionado aqui à expansão agrícola, gente, o projeto da transposição do Rio São Francisco, né? Tem até a guerra para quem é a paternidade do projeto. Na verdade, desde a época do Sarney já falava da transposição de São Francisco, o Sarney fez alguma coisa, depois os outros governos foram fazendo alguma coisa, né? Dizem que está praticamente concluído, mas, fora essa parte da disputa política desse projeto, eu gostaria que vocês dessem uma olhada apurada aqui, ó. Então, você tem o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, passa pela Bahia, é o único grande rio no Nordeste, com um volume de água considerável. Então, você tem essas bordas aqui, ó. Esses canais aqui que são construídos, eles ligam a parte principal do rio a algumas regiões do semiárido nordestino. Então, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, né? E tem essa outra borda aqui, mais vindo aqui para o lado de Pernambuco, Paraíba, tá bom? Então, você tem esse grande projeto aqui, que é fundamental, não só para a agricultura brasileira, o desenvolvimento dessa região aqui todo, como um todo, né? Para resolver essa questão, em grande parte, da falta de água. Agora, saindo um pouco da agricultura, gente, questão de transportes no Brasil. Todos nós sabemos qual o principal tipo de transporte predominante no Brasil atualmente, né? Qual seria o principal predominante? Rodovias. As rodovias, né? O transporte rodoviário. Então, a questão dos transportes é fundamental para qualquer país. Em 1860, os Estados Unidos já tinham uma ferrovia que ligava o centro do país até o litoral da Califórnia, São Francisco. Você vê que o tanto que eles achavam necessário essa questão. Então, o Velho Oeste passou a ser alcançado do meio do país até São Francisco apenas em 6 dias de trem, e antes era praticamente 6 meses de carroça, né? A cavalo. Então, você vê que é fundamental a questão dos transportes para qualquer país. No caso do Brasil, nós tivemos sempre um modelo agroexportador, então você tinha muitas ferrovias que saíam do interior de São Paulo, que produzia café para o Porto de Santos, por exemplo. Você tem as rodovias, mas primeiro você tinha as ferrovias no Nordeste de curta, que transportava cana-de-açúcar para os principais centros, tipo Recife, Salvador. Então, os transportes eles vão de acordo com o que a economia manda, né? E no Brasil, o transporte ferroviário era predominante, principalmente o transporte de carga, até meados do século XX, quando o transporte rodoviário começou a ser o principal, né? Aí aqui, nesse texto aqui, depois vocês podem ler com mais calma, esse texto aqui é a partir de 1930, mas principalmente a partir de 1950, com a indústria automobilística, a gente teve um grande boom aí da indústria automobilística, então os Estados Unidos até tinham interesse, então teve dinheiro para caramba para o governo brasileiro financiar a construção de estradas. Claro que eles tinham segundas intenções, né? Quanto mais estradas, mais carro para vender. Então, você tem várias grandes rodovias no Brasil. Uma das questões atualmente sobre as rodovias é a seguinte: até que ponto a gente tem que fazer as concessões para a iniciativa privada, né? Por um lado, você aumenta a qualidade das rodovias. Eu moro em Brasília. Eu fui para São Paulo, eu fui para Santos, litoral de São Paulo, eu paguei quase R$ 200 assim, na estrada, até onde eu contei. Fui somando tanto de... Por outro lado, a pista é um tapete, né? Por outro lado, é um tapete. Onde não tem concessão, aí tem buraco, né? Então, uma das questões hoje é essa. Mas por que quando não tem a concessão, geralmente são mal conservadas? Uma das razões exatamente é porque o custo de manutenção das rodovias é alto. O custo de manutenção de rodovias é altíssimo, né? Assim como também o custo do transporte. O petróleo, ele
que é o derivado principal que faz a gasolina, ele também é um ativo que não é barato, né? Então, tem todas essas questões. Mas, enfim, foi o principal meio de transporte no século XX para agora, para o século XXI. Agora, aqui, a partir da década de 80, nós temos uma crise geral do Estado brasileiro em termos de financiar. Então, essa malha rodoviária, ela passou a não ser tão expandida a partir dos anos 80, né? Como era até mais ou menos a década de 70, no milagre econômico. Atualmente, você tem, nos últimos 20, 30 anos, a tentativa de uma retomada das ferrovias. Há esses projetos, sim. A ferrovia, por exemplo, Norte-Sul, que sai aqui do Centro-Oeste e vai até lá no Pará, né? Então, vários projetos de reanimação das ferrovias e também das hidrovias, que a hidrovia também, o Brasil tem grandes rios navegáveis. Então, isso são projetos que são colocados na mesa. A gente vê que no governo do Bolsonaro, o Bolsonaro sempre falava nisso, sobre a questão da retomada das ferrovias. Agora, preste atenção nesses dois gráficos aqui, gente. 2016, 2018, você vê que grande parte da modalidade rodoviária ainda domina no país, apesar de ter diminuído um pouquinho. Então, você tem aqui as rodovias em cinza, passou de 21% em 2016 para 23,3% em 2018. Então, já teve um acréscimozinho aí, né? Já teve um acréscimozinho aí. Teve um aumento sensível também, pouco, mas teve de 12 para 13 e poucos por cento o transporte aquaviário, tá? E outros tipos menores aqui. Mas qual seria o ideal? Então, segundo os especialistas, olha que interessante, o Brasil deveria passar de ter quase mais da metade do transporte rodoviário para apenas, por exemplo, 33% de transporte rodoviário, 32% ferroviário e mais ou menos perto de 30% aquaviário, ou seja, tem mais ou menos um equilíbrio entre navegação marítima, navegação ferroviária e navegação rodoviária. Então, o interessante seria esse, né? E o transporte aéreo e de dutos ser uma minoria sempre vai ser, né? Mas o interessante seria a gente diminuir a nossa dependência do transporte rodoviário e aumentar para o ferroviário. Até porque o Brasil tem abundância de energia, fontes de energia, né? Elétrica, por exemplo. As grandes hidrelétricas fornecem esse fornecimento de energia. Aqui, nesse mapa, a gente vê as principais rodovias pavimentadas do país. Você vê que a região norte praticamente não tem rodovias pavimentadas, né? Praticamente. Você vê que a gente tem esse buraco aqui. A malha rodoviária é intensa aqui no centro-sul, no litoral do Nordeste. À medida que você vai mais para o interior do país aqui, você vai ter menos rodovias. E aqui na região norte, você tem ainda fortemente a presença da floresta amazônica, o que explica esse grande vazio aqui de rodovias, né? E também tem lugar que praticamente não dá para construir só através do aquaviário. Aqui nós temos algumas rodovias que não estão devidamente pavimentadas, a famosa Transamazônica ainda, né? Agora aqui, as vias terrestres, as ferrovias hoje. Vocês notam que grande parte das ferrovias ainda são aqui no centro-sul, nessa região aqui. Você tem a ferrovia Norte-Sul, que ainda não está 100% implementada, mas cortaria esse grande vazio aqui, central, a ferrovia Norte-Sul, que começaria aqui embaixo e escoaria essa produção para cá. Notem bem o grande vazio ferroviário aqui em grande parte do país, né? Tá? Então, está bem concentrado aqui nessa região do litoral e do centro-sul. Agora, gente, a questão dos portos. O Brasil tem grandes portos, né? Santos, a gente lembra de Santos, Rio de Janeiro, mas também tem Tubarão, no Espírito Santo. Itaqui, no Maranhão. Fala-se muito pouco de Itaqui, no Maranhão, mas é um grande porto e tem um volume muito grande, escoa grande parte da produção, tanto mineral
ali do Pará, por ali, quanto também produção agrícola aí da região mais a norte do país, tá bom? Não esquecemos também, além do Santos, no Centro-Sul, nós temos Paranaguá, no Paraná, e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, ok? Aqui nós temos alguns rios navegáveis, ó, a Bacia Amazônica, que é que faz grande parte do transporte na região norte, tá? A Bacia do Paraná, o Rio Paraná aqui em conexão com o Tietê, aqui, que passa no meio do estado de São Paulo. Aqui nós temos a Bacia do São Francisco. Então, nós temos o Araguaia, Tocantins-Araguaia. Então, nós temos essas grandes bacias que ainda são subutilizadas, poderiam ser muito melhor utilizadas, né? Para escoamento, principalmente de produção. Aí aqui nós temos os portos brasileiros, os movimentos de carga. Então, nós temos aqui, por exemplo, Tubarão, mais para baixo aqui Santos, Rio de Janeiro, até chegar em Paranaguá e Rio Grande, e do Rio Grande no Rio Grande do Sul. Reparem aqui, gente, o volume em Itaqui, no Maranhão. Ó. Reparem que a bolinha aqui em Itaqui, no Maranhão, é relativamente grande, compatível com aqui com as do Sudeste. Ó. Então, nós temos esse porto no Maranhão que é extremamente importante para a economia nacional. Agora, aqui, esse mapinha mostra a influência, até onde vai a influência desses portos. Então, você vê Itaqui aqui, ó, grande parte dessa produção aqui, de minérios e da agricultura, vai para esse porto aqui. E aqui nós temos os outros portos aqui, Paranaguá, o Porto dos Santos aqui, ok? De Tubarão aqui no Espírito Santo, que engloba toda essa região aqui. Então, vocês veem aí mais ou menos a abrangência desses principais portos do país e a importância deles para a produção, principalmente para a exportação. Agora, aqui nós vemos aqui um pouco do movimento dos principais aeroportos do país, as principais faixas. Para variar, o Centro-Sul, né, tem essa maior parte desses movimentos, Centro-Sul aqui, de Porto Alegre aqui para Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, essa região aqui mais movimentada, né? Mas nós também temos aqui Nordeste e, esporadicamente, aqui para Manaus e Belém, no Norte. Mas reparem que também há um grande vazio aqui na região Centro-Oeste por a região Norte, ok? Então, essas regiões, elas carecem de grandes projetos de integração. Um dos projetos de integração, lá na região Centro-Sul, a parte mais usada também e conectada, que conecta ferrovias e hidrovias, é a hidrovia Tietê-Paraná. Quem é dessa área sabe a importância dessa hidrovia, gente, Tietê-Paraná, que liga as regiões sul, sudeste aqui, a Argentina, o Paraguai. Então, essa região aqui, juntamente com a Ferrovia Norte-Sul, quando estiver realmente pronta, né, vai interligar muitas regiões altamente econômicas do Brasil. Tá? Então, nós temos a hidrografia Tietê-Paraná, ela tem aproximadamente 2.400 quilômetros de extensão, a maioria navegáveis, né? E isso, em conexão com as ferrovias, elas têm um grande potencial. Já é grandemente utilizado, mas pode ser muito mais utilizada tendo investimentos, né? O que vai combinar com a melhoria geral da economia. Aqui você tem esse mapinha do Rio Paraná, a bacia do Paraná aqui, o Rio Paraná aqui, e aqui você tem o braço do Tietê, que atravessa o estado de São Paulo. Mais aqui para o final da bacia do Paraná, você tem aqui, ó, as cataratas do Iguaçu, Foz do Iguaçu, onde nós vamos ter também aqui nessa região um grande potencial hidrelétrico, né? Só lembrarmos da usina de Itaipu. Essa região é extremamente importante para a economia brasileira, né? E já é grandemente utilizada, tanto as ferrovias quanto o transporte marítimo aqui, mas pode ter potencial de grande crescimento. Agora, pessoal, por último, para nós fecharmos esse assunto de hoje, queria ver com vocês o seguinte tema: a globalização. Para a geografia, o que seria a globalização? O principal autor é o Milton Santos. Não sei se vocês conhecem o Milton Santos, já ouviram falar? Alguém já ouviu falar do Milton Santos? Mesmo que não conheça tanto a obra dele, mas vocês conhecem o Milton Santos?
Não? Conheço, conheço, sim. Então, o Milton Santos é o geógrafo brasileiro mais conhecido, um dos poucos conhecidos internacionalmente. É, tem um grande prêmio aí mundial na área de geografia e ele é o único, digamos assim, que ganhou, entre aspas, o Nobel da Geografia. Então, é um grande conhecido. Então, para ele, como é que ele fala sobre esse processo da globalização? Ele chama de período técnico-científico informacional. Se vocês verem esse termo na prova ou em outro lugar qualquer, período técnico-científico informacional, ele está se referindo a esse período agora, grande parte do século XX para cá, que é o período da globalização, em que a informática, as grandes redes de comunicações religaram o mundo inteiro. Então, a globalização, ela globalizou os fluxos internacionais de mercadorias e tudo mais de mercadorias e nem tanto de pessoas, né? Porque, por exemplo, você pode vender muito para a Europa, mas para mandar pessoas para a Europa, aí você vai ter várias regras. Você pode vender para os Estados Unidos. Agora, para entrar nos Estados Unidos, então o fluxo de pessoas é bem menos, mas o fluxo de mercadorias é bem mais, ok? Então, nesse contexto da globalização, nós temos a questão do comércio. Quando se fala em comércio internacional, gente, nós temos a tríade aqui, ó. Então, a tríade internacional, que eu peguei dos livros da bibliografia. O que é essa tríade aqui? Estados Unidos, Europa, né? A União Europeia, essencialmente, e o Japão. Se você for pegar Estados Unidos, Europa e Japão, você tem aí 60% da produção mundial. Só não tem mais porque a China é o grande ator aí que rivaliza com esses polos, né? Então, você tem aí esses países aí que controlam grande parte do comércio internacional, grande parte da vanguarda em termos de tecnologia. Não é à toa que você vê na guerra da Ucrânia hoje, o que salvou a Ucrânia? O Ocidente. E por que a Ucrânia tem uma grande eficiência em combater os russos? Você tem o satélite, toda a rede ali de aparelhos muito modernos, e eles mostram exatamente onde é que estão os tanques russos, onde é que estão as tropas, os movimentos, por que os ucranianos sabem saber quando é que vai ter uma invasão russa? Exatamente porque os satélites americanos estão a serviço dos ucranianos, né? Então, essa chamada tríade, em grande parte, controla não só o comércio, mas a economia em geral. Mas você tem aí o acréscimo da China como grande ameaçador desse grupo. Então, você vê aqui que em 2021, a China, já há algum tempo, é a segunda maior economia do mundo, né? Os Estados Unidos com 22 trilhões de dólares, o PIB, e a China vindo logo atrás, com 17 aí. E bem longe do Japão, né? Bem longe do Japão. O Japão aí tem quase 5 trilhões. E aí você vê aí, em 2021, o Brasil, que já foi o sexto, sétimo por ali, hoje o Brasil está em 13º. Isso em 2021, né? Em 2020, em 2022 não deve ter mudado muito esse quadro, não. Mas vocês veem que a China, ela chegou como um grande player no comércio internacional. Então, agora falando no comércio do Brasil, vocês notem o seguinte: a China, o nosso comércio com a China é bem maior já do que o comércio com a União Europeia e com o comércio com os Estados Unidos. E, principalmente, isso é uma questão importante, a gente tem um saldo positivo com a China. Em 2020, a gente teve um saldo positivo de 35 bilhões de dólares, o saldo da balança comercial, a nossa relação com a China. Então, a gente não pode virar as costas para a China, né? Uma questão pragmática, uma questão pragmática. Falar em pragmatismo, gente, em política externa e economia, você tem que ser pragmático algumas vezes, né? Então, o Brasil não declara apoio à Ucrânia, apesar de que o mundo inteiro está declarando, mas você vê que o Lula foi hoje, essa semana, nos Estados Unidos, ele não quis ser com envolvimento direto de envio de material para a Ucrânia. O Lula falou o seguinte: se eu enviar, significa que eu estou apoiando. O Bolsonaro fez a mesma coisa. O Bolsonaro não só não apoiou diretamente a Ucrânia, como ainda aumentou o comércio com a Rússia, fertilizantes, por exemplo, grande parte de fertilizantes
a gente conseguiu com a Rússia. Agora, vocês notem isso aqui, ó. As exportações para a China são 3,3 vezes mais do que nós exportamos para os Estados Unidos, né? E aqui destaque também na América do Sul para a Argentina também, que compra muito da gente também em relação a outros países da América do Sul. Aqui é outros dados também, tá? A China, a União Europeia, Estados Unidos e a Argentina são os principais polos do nosso comércio exterior. Aqui ele não botou os países individualmente, mas nós temos aqui a Holanda, a Alemanha, são grandes parceiros comerciais do Brasil, né? Então, para a gente estar mais ou menos fechando aqui, esses produtos aqui, gente. Aliás, deixa eu sair daqui, deixa eu voltar aqui. Vou perguntar aqui para vocês o seguinte, se perguntassem para vocês quais seriam os grandes produtos que nós exportamos, assim, os 3 mais, assim, o que vocês citariam? Minério, né, de modo geral, minério de ferro, principalmente. Sim. Minério, Proteína, proteína, o nosso frango, né? Nossa carne vermelha. Grãos. e grãos, E grãos, né? E grãos, ok? Nós exportamos aviões? Sim. Sim, não em quantidade considerável, claro, a gente não é um grande na área, mas sim, né? Inclusive, a Embraer, gente, a nível internacional, é uma das grandes empresas, né? No setor de aviões de pequeno porte, aviões de transporte de passageiros de médio porte, assim. Então, a Embraer não compete com a Boeing, por exemplo, com a Airbus, que são aviões de grande porte, aqueles jumbos, né? Mas tem um nicho do mercado aí que a Embraer entra. Mas, no todo da exportação brasileira, é um volume pequeno ainda, né? Infelizmente. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, os principais produtos exportados pelo Brasil em 2021. Minério de ferro, soja, a importância da soja, né? E aí outros produtos derivados do petróleo, açúcar, carne bovina, farelo de soja, óleos combustíveis, indústrias de transformação, aí vai carnes de aves, celulose. Esses são os principais produtos aí em termos de valor. Tá? E, por outro lado, os produtos que o Brasil mais importa, né? Aí você vê a importância aqui, ó, que nós somos dependentes, ó, os derivados de petróleo, óleo, né? Diesel, fertilizantes, grande parte vindo da Rússia, celulares, TVs, componentes orgânicos, artigos metais, petróleo bruto, embarcações e plataformas, que sai caríssimo, medicamentos, medicamentos veterinários, agrotóxicos, carros, caminhões. Então, aqui há a pauta, mais ou menos, das importações brasileiras, e, por outro lado, aqui a pauta das exportações, né? Se a gente fizer uma comparação aí, se a gente fizer uma análise aqui, então, nós compramos coisas caras e vendemos coisas relativamente baratas, né? Então, minério, soja e óleo bruto de petróleo, não é o óleo processado, mas é o óleo bruto de petróleo, sai muito mais barato. Então, nós podemos reverter isso futuramente, a médio e longo prazo. Por exemplo, o Brasil tendo mais refinarias de petróleo. A gente não precisa exportar o petróleo bruto e faz o petróleo refinado aqui, dependendo da produção, pode até exportar, né? E melhorando a nossa indústria para poder concorrer a nível internacional. Então, você vê a pauta de exportação. Agora, gente, sobre os países do Sul, assim, você tem algumas iniciativas, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do BRICS, que é essa sigla aqui que significa Brasil, Rússia, Índia, Brasil, Rússia, Sul, China. O que mais? África do Sul. África do Sul. Sendo que a África do Sul entrou mais depois. Agora, e tem outros países que estão querendo entrar também, né? Tem o Egito quer entrar, Turquia, outros países também querem fazer parte desse bloco.
essencialmente por causa da China, porque o BRICS está implementando um banco de desenvolvimento que vai botar bilhões aí de dólares que podem ser investidos em programas de desenvolvimento. Grande parte desses bilhões de dólares, claro, vai vir da China, que tem dinheiro sobrando, né, gente? Então, por isso que alguns outros países em desenvolvimento também querem participar do bloco. E, gente, qual a importância de um bloco assim a nível internacional? Assim, eu já englobo também o Mercosul. Qual a importância do Mercosul e a importância do BRICS a nível internacional para o Brasil, por exemplo? Poder de negociação. Poder de negociação, sim, poder de negociação. Diminuição do imposto para sair do nosso produto. Compra. E, por exemplo, a relutância brasileira em outras razões para não apoiar mais diretamente a Ucrânia, embora do ponto de vista humanitário teria uma questão humanitária aí, né? Mas a Rússia faz parte do BRICS. O Brasil tem muitos negócios aí, né? Então, mesma coisa seria um conflito se a China resolvesse tomar Taiwan de vez, né? Então, com certeza, o Brasil ficaria o mais neutro possível num conflito entre China e Taiwan, em que os Estados Unidos e o Ocidente, em geral, estaria ao lado de Taiwan. O Brasil certamente seria um país o mais neutro possível, porque nós temos grandes laços assim com a China, vocês viram o comércio, e também do ponto de vista político, em organismos internacionais, você tem aí realmente essa barganha aí do BRICS, tem outros grupos, o G20, tem dois G20, né, os 20 países mais ricos do mundo, o Brasil faz parte também, e tem o G20 dos países em desenvolvimento, que o Brasil também faz parte, e que engloba também aí vários outros países, e que tem essa questão de barganhar na OMC, na Organização Mundial de Comércio, e em outras áreas, para a questão de produtos que nós queremos, né? Uma das pautas é exatamente da agricultura. O Brasil, ele quer muito a liberalização comercial na área da agricultura, porque a União Europeia, por exemplo, faz muito lobby para barganhar, porque sabe que a agricultura brasileira é competitiva lá, né? Nesse contexto que a gente tem o Mercosul, Então, por mais que o Mercosul esteja patinando nos últimos anos, inclusive, ultimamente falou em moeda única, que não tem nada a ver, porque a União Europeia chegou na moeda única depois de muitos e muitos anos de negociação e aprofundamento da sua união. Então, o Mercosul ainda está numa fase ainda inicial, né? O Mercosul é um mercado comum em que a tarifa externa é comum, a tarifa externa cobrada de outros países para importação para o Mercosul é comum, mas não é uma união completa, porque tem várias exceções. A Argentina botou alguns produtos de exceção, o Uruguai também tem os produtos de exceção, que eles consideram que não são tão competitivos. Então, mesmo na tarifa externa comum, que já foi implementada, você tem problemas no Mercosul. Mas, por outro lado, gente, qual a importância do Mercosul? Você tem um ponto de apoio nas negociações internacionais e mesmo entre os países aumentou muito o comércio. Então, se você pegar de 91, quando o Mercosul entrou em operação, para cá, você vai ver o tanto que o comércio aumentou entre o Brasil com esses países, Brasil, Paraguai, Brasil, Argentina. Então, mesmo com todos os problemas, a gente teve muito a comemorar com o Mercosul, tá? Então, nesse contexto, ele é muito importante. E tem as negociações com a União Europeia também, né? Se realmente for entrar em vigor um comércio, um acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia, principalmente os produtos brasileiros que hoje não entram muito na União Europeia, que é os produtos primários, principalmente, que a europeia é muito protecionista, a gente teria muito campo nessa área para negociar com os europeus. E aí o último slide é esse aqui, alguns projetos de integração com os países da América do Sul. O Brasil, ele tem um grande projeto com a Bolívia, tem esse gasoduto que já está em funcionamento, então grande parte do gás que o Brasil usa vem da Bolívia, inclusive
a Bolívia ela tentou renegociar o preço. O Evo Morales, na época, juntamente com o Lula, quis renegociar os preços, porque achava que era muito barato o gás natural que eles vendiam para o Brasil. Mas, em grande parte, o Brasil que instalou a infraestrutura para que se pudesse fazer isso. E uma coisa, lógico, isso aí eles não vão falar publicamente, mas a Bolívia é meio que seria uma presa geopolítica do Brasil. Por quê? A Bolívia tem esse gás natural, mas ela não tem grandes compradores e nem tem gasoduto para outros lugares para vender. Ou seja, o poder de barganha da Bolívia é muito pequeno, foi muito pequeno. Então, eu acho que a diplomacia e o governo brasileiro, às portas fechadas com os bolivianos, colocaram isso. Se vocês não vender para a gente, vocês vão vender para quem? Então, nós temos esse projeto do gasoduto aqui, do gás natural com a Bolívia, mas existem outros projetos também de gasodutos para cá que seriam interessantes para dinamizar esse mercado. Tá? Existem também outros projetos de ferrovias também, aqui passando pelos países da América do Sul, e rodovias também, né? Interligando essa região aqui, que ainda tem muito potencial para expandir. A gente nota, por exemplo, esses jogos da final da Libertadores, eles queriam fazer igual faz na Europa, né? Só que na Europa, quando você tem uma final em Madrid, você tem metrô que interliga a Europa inteira. Então, você pode colocar um jogo com 2 times ingleses, um espanhol, um inglês, na Alemanha, que todo mundo vai chegar lá rapidinho de metrô. No caso aqui da América do Sul, você tem os países meio que isolados ainda. Então, teria que ter muitos projetos ainda na área de rodovias, ferrovias, para integrar essa região aqui e desenvolver mais, né? Uma região mais integrada. Ô, gente, eu pincelei de uma forma geral esses temas, tá, do eixo 1, com exceção de fontes de energia, que nós vamos ver na próxima aula, juntamente com o eixo 2. Então, são muitos temas. Eu agradeço de antemão a paciência de vocês para estar aqui com a gente, as participações. E também nós temos aí em torno de 5 minutos. Eu estou aberto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre esses temas que nós discutimos hoje, ou outro qualquer, às vezes se tem um tema assim que não foi abordado aqui, mas se quer colocar dentro da geografia ou sobre o curso, estou à disposição de vocês. Nós vamos ter um momento em que nós vamos pegar questões das provas anteriores sobre esses temas, e aí a gente vai colocar. Inclusive, vai ter um primeiro simulado no final de março. Na última semana de março vai ter um simulado em que esses temas que nós já abordamos, e vamos abordar outros até março, a gente vai fazer um simulado com todos esses temas que nós estamos abordando, né? Ok? Não só de geografia, mas outros temas também. Ok? Alguma coisa a mais, pessoal? Então, a gente fica à disposição no WhatsApp, tá? No grupo também lá. Qualquer pergunta vocês podem fazer pelo WhatsApp, que em tempo hábil a gente responde. Eu vou deixar também no site, na plataforma do curso, além dessa aula aqui, esses slides que eu apresentei, além desses slides, eu vou deixar também um texto, uns 2 textos também, até amanhã à noite eu vou postar, falando um pouco sobre a indústria no Brasil e um texto sobre a agricultura no Brasil, e aí vocês vão poder acessar também para complementar esse entendimento aqui. No mais, tem a biografia, tentem correr atrás, às vezes você tem um primo, um parente que esteja no ensino médio, que talvez tenha esses livros, um deles, né? Então, você pode pegar aí com eles, quem sabe, para estudar, tá bom? Então, no geral é isso, desejo boa sorte, vocês são guerreiros estarem aqui, e vocês não são brasileiros típicos, né? Porque o brasileiro típico deixa para a última hora,
vocês estão com uma certa antecedência, se preparando. Então, beleza. Deus abençoe todos. Tenham uma boa semana, gente. Ok?